Olá, meus alunos, tudo bem? Meu nome é Alessandro, sou professor de Bibliologia. Vamos estudar essa matéria, vamos juntos caminhar nesse processo de conhecimento do livro sagrado dos cristãos, desse livro que durante muito tempo e no estender de muitas vidas é um livro que influencia pensadores, pensamentos, filosofias, teologias, argumentos, um livro que vale a pena ser estudado, ser conhecido, um livro que vale a pena ser estudado, minuciado, e é um livro maravilhoso para a vida de todo aquele que busca conhecimento de sabedorias e entendimentos profundos. Então nós vamos começar uma caminhada bem interessante. Já inicio falando que você provavelmente terá nas suas mãos já a apostila, e eu seguirei a apostila no decorrer do nosso bate-papo e já informo a você um toque didático. Não assista as minhas aulas com a apostila na mão, tá ok? Assista com um caderno e uma caneta. Assista por quê que eu falo isso para você? Porque é interessante para você estudar, ouvir o que eu vou dizer, vendo as informações num aspecto de interatividade entre eu e você, para que você possa conhecer a conversa. Aí você vai anotando, dá uma pausa, anota uma coisa que você achou interessante ou outra, depois você vai para a leitura da apostila. Isso vai somar no entendimento e no conhecimento das palavras que a gente vai conversar aqui, tá bom? Então, é um prazer caminhar com você. Repito, meu nome é Alessandro Petrucci, vai anotando aí direitinho. E bem-vindo ao Unilogos, onde você vai conhecer e vai caminhar muito no entendimento da palavra de Deus, no conhecimento da Bíblia e muitos outros aspectos também que você vai navegar para você entender e ser uma pessoa com um conhecimento bem vasto, né? Um conhecimento bem tranquilo de muitas coisas, tá bom? Pode contar comigo e a gente vai começar uma caminhada muito boa agora sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, tá bom? O grande livro dos cristãos. Ok, então vamos começar essa conversa falando um pouquinho sobre algumas coisas bem básicas e bem elementares sobre a Bíblia. Como é que a Bíblia chegou até nós? Como é que esse livro caminhou, transcorrer dessa história toda? Que livro é esse que influencia gerações, que traz entendimento a alguns conceitos, traz algumas ideias, diferente de muita coisa que é dita por aí afora? Que livro é esse? Então vale a pena você conhecer mais, entender esse livro, que é um livro tremendo. O livro Bíblia vem do grego biblos, né, que dá a ideia de vários livros ou coleção de livros. Então, a partir desse entendimento, você percebe, nós temos na mão um livro que tem vários livros, mas no fundo é um livro só. Isso já dá a ideia de que quando você lê o livro de Apocalipse e quando você lê o livro de Mateus, você encontrará coisas similares, você encontrará informações similares, porque trata-se de um livro só, mas uma coleção de livros. João Crisóstomo foi o primeiro homem a tecer essa ideia, foi o primeiro a aplicar esse termo Bíblia a esse livro que nós temos à mão, tá bom? Então, esse livro é um livro de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, que vai levar você muito mais além do que simplesmente esse conhecimento científico. Por isso que nós temos o lado espiritual da Bíblia, que é uma coisa também que você estudará possivelmente em outras matérias. Aqui o nosso trabalho vai ser focado na investigação de um livro onde você vai entender os pormenores, alguns conceitos. Vamos falar de livros que vão ajudar você a ler a Bíblia, livros que vão ajudar você a interpretar, livros que vão ajudar você a conhecer a Bíblia. Vamos falar um pouquinho do cânon, vamos falar de revelação, vamos falar de inspiração, vamos falar de iluminação, vamos falar de um pouco de teologia ao redor da Bíblia. Então essa matéria é bem interessante, ela é introdutória, mas ao mesmo tempo ela já vai abrir base para você conhecer outras coisas quando você for caminhar em outras matérias, tá bom? Fique atento a todas as tarefas, aos seminários, a tudo que você vai ouvir, a tudo que você irá ler, tá bom? Para você anotar e no período certo você vai transcorrer isso para nós através de avaliações, através de trabalhos, que demonstrará que você está entendendo muito bem o que está sendo dito, tá bom? Então, Bíblia,
biblos, no grego, coletânea de livros, coleção de livros. É muito importante que você conheça esse livro cada vez mais. Esse livro possui vários nomes. Por exemplo, Escrituras Sagradas, Livros do Senhor, Livro do Senhor, Palavra de Deus, tá? Oráculos de Deus. Então há outros nomes também que são dados a esse livro maravilhoso que nós temos em mãos. Tá ok? Há uma grande divisão nesse livro. Velho Testamento, Novo Testamento. Velho Testamento possui ali o pacto, o pacto de Israel com Deus e de Deus com Israel, conhecido como Antiga Aliança. E você tem no Novo Testamento a Nova Aliança. O nome testamento já dá essa ideia, é um pacto. Quando você faz um testamento, você está fazendo ali um pacto, ele tem que ser firmado. Então, com isso, você tem dois textos gigantes para serem entendidos, que compõem todo um processo que forma a Bíblia. Tá ok? Dentro do Velho Testamento, você tem livros, você tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem também os livros históricos, são 12 livros históricos. Você tem ainda os livros poéticos, tá? Que são os livros que estão ali inseridos no livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E você tem os proféticos, que tem uma pequena subdivisão, que são 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Tá ok? Então, essas divisões todas também fazem parte do livro da Velha Aliança, do Velho Testamento. No Novo Testamento, nós já temos uma divisão um pouco diferente. Nós temos a composição dos evangelhos, né, os 4 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo após você tem um livro histórico, é o único livro histórico que nós temos, que é o livro de Atos, apesar de que nós podemos conversar até um pouco mais sobre isso, tá? Essa questão da historicidade de Atos dos Apóstolos. Após isso, inicia-se as cartas de Paulo, que vão transcorrendo num grande texto bíblico, que são várias cartas. Logo à frente você tem as cartas gerais, tá? Após o apóstolo Paulo, aí tem a carta de Pedro, tem a carta de Tiago, aí nós temos aí Hebreus, né? Onde alguns falam que é carta, outros falam que não é carta, tá? Mas isso aí, quando você for estudar os pormenores, né? Principalmente na introdução do Novo Testamento, você vai ter aí um panorama de cada livro e você vai entender um pouco melhor isso aí. E aí chegamos no final com o Apocalipse, que é um livro diferenciado, é um livro apocalíptico, é um livro que tem os seus também as suas grandes características particulares, tá ok? Então essas divisões fazem parte desse processo onde a gente vai caminhar nesse conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Na nossa apostila, nós começamos ali um bate-papo bem interessante, já abordando a questão da revelação. O que é a revelação? Tá? É o primeiro capítulo da apostila, onde nós vamos tratar a questão dos aspectos teológicos da bibliologia. E é importante que você perceba cada explicação que eu vou estar dando aqui, depois você vai ler isso na apostila também, vai repetir. Dúvidas, você vai poder também, a gente vai estar conversando sobre elas e tal, elas irão surgir, e a gente vai estar entendendo mais esse processo, tá ok? Então, primeira coisa, como eu já disse, revelação. O que é a revelação? Vou explicar de uma maneira bem tranquila para você entender. Revelação é um descortinar de Deus. Sabe quando está chovendo e as cortinas estão fechadas e você quer ver a chuva? Você abre um pouquinho assim e olha pela janela para poder enxergar. Então, o que seria a revelação? Seria uma operação da parte de Deus de pegar e abrir um pouquinho a cortina para poder mostrar para nós aquilo que ele deseja, mas em forma de razão humana, para que o homem tenha entendimento, para que o homem tenha a capacidade de captar a informação, de captar a ideia, de, através do seu raciocínio, da inteligência que Deus deu, o homem conseguir assimilar uma ordem, assimilar uma sabedoria, assimilar um conceito. Então, tudo isso é parte do processo de revelação. Relembrando, revelação é Deus em operação divina, se comunicando com o homem através de inteligência, através de uma capacidade onde o homem consegue conhecer, que seja suficiente para o homem conhecer
os fatos que ele quer apresentar para nós. Tá ok? É algo importante isso, porque hoje há algumas confusões com a palavra revelação. Então é importante você entender. No aspecto de estudo da bibliologia, revelação tem esse sentido. Deus se apresentando, Deus se revelando. Olha, está escondido. Ele se mostra. Isso é revelação. Tá ok? É o ato que vem de Deus. Ele tem poder de se revelar. Tá? Nós já estamos totalmente revelados. A Bíblia mesmo nos ensina que nós estamos nus e patentes aos olhos daquele a quem nós vamos prestar contas. Então, Deus não tem que revelar nada para Deus. Ele já sabe. Agora, ele vai se revelando. A Bíblia é uma revelação dele. O conhecimento de Deus na Bíblia é uma revelação. Há alguns filósofos que defendem, e teólogos também, que defendem a teologia natural. Teologia natural é você conseguir captar Deus a partir da natureza. Em Romanos, você vai ver ali que Paulo fala que há capítulo 1 de Romanos, que o homem ele é indesculpável porque Deus se revelou através da natureza. As árvores, as aves, elas mostram a revelação de Deus. Então, por isso o homem é indesculpável. Então, isso é teologia natural. Nós que temos uma caminhada pós-reforma como protestantes, a gente tem também o aspecto da Bíblia como a palavra de Deus. É algo que também nós vamos conversar mais para frente sobre isso. Então, a palavra de Deus, escrita, ensinada, revelada para o mundo protestante, é claramente que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Já o catolicismo tem, além da Bíblia, tem a tradição católica, que são livros escritos e outros textos e cartas papais e outros textos que somam nesse processo de revelação de Deus. Tá? Então cada religião vai ter ali a sua forma de entender aquilo que é sobrenatural, aquilo que ultrapassa o entendimento humano, aquilo que vem de fora como uma revelação dada. O cristianismo tem a Bíblia como a palavra de Deus, revelada pelo próprio Deus a homens através do Espírito Santo. Tá ok? Provas da revelação. Como é que a gente pode entender essa questão da prova da revelação? Tá? Há várias coisas que envolvem essas provas. A primeira delas é a indestrutibilidade da Bíblia. Praticamente no decorrer de toda a história, a Bíblia é o único livro que ainda se mantém inteiro. Desde o primórdio, desde o começo, desde todo o processo em que ela vai se mostrando, ela se mantém ali plena. Questão da tradução, você pode falar, poxa, mas tem várias traduções diferentes, há textos que você lê em uma, lê em outra, está diferente e tal. Eu te entendo. Mas o conteúdo principal, a essência dela, todos e cada vez mais é preservada essa questão mesmo dos manuscritos, dos textos mais antigos, dos autógrafos que não existem mais, que são os textos escritos pelos próprios apóstolos, os próprios escritores da Bíblia. Esses textos já não existem mais, nós temos acesso somente a cópias. Então essas cópias antigas, elas não têm esse aspecto de perder, porque são muito bem vigiadas. Então é importante que você guarde essa informação. A Bíblia, ela é perseverada, ela se mantém, tá ok? Isso é importante para o seu entendimento. Segundo, é a própria natureza da Bíblia. Por que, pastor, que a natureza? Por que, professor, que a natureza ela é uma prova de que a Bíblia ela é uma revelação de Deus? Porque ela é diferente. A Bíblia ela é superior. É um livro que você lê que não há outro igual. Não há nenhum livro no mundo que se pareça com a Bíblia. Outra questão interessante é que ela é um livro honesto. Pelos fatos ali revelados e mostrados ali na palavra de Deus, ali na Bíblia Sagrada, você não encontra textos que são desconfiáveis. Porque quando você começa a cruzar as informações com a história, quando você começa a cruzar as informações com os conhecimentos gerais, você começa a perceber que é muito maior. Entendeu? Então há algo que tem verdade mesmo. Igual certa feita, um grupo de homens foi lá para a região da Palestina, a região de Jerusalém, para poder fazer uma investigação acurada de todo esse processo da Bíblia, se ela é mesmo o que ela diz ser.
E eles voltaram de lá com um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Quando eles começaram a pesquisar os fatos históricos, desde lá de Noé, desde o dilúvio, todo esse processo, eles começaram a ver que o que estava sendo narrado na Bíblia verdadeiramente estava acontecendo. Então estamos falando de um livro honesto. Ele é essencialmente honesto. Outra coisa, harmonioso. Tá? Naturalmente harmonioso. Harmonioso com o que Deus quer, aí você tem a palavra dele sendo dita. Harmonioso com a prática do povo que ali se revela. Quando o povo se revela a Deus de maneira errada, Deus castiga. Quando o povo revela de maneira honesta, Deus contribui, colabora. Então você tem todo um processo assim de causa e efeito, onde tudo vai acontecendo em harmonia. Ao mesmo tempo você tem a questão dos cruzamentos de dados. Como eu falei agora há pouco, você lê Mateus e lê Apocalipse, você vai encontrar coisas que vai bater. Você lê o livro do Antigo Testamento, lê o livro do Novo Testamento, as informações vão bater. Alguma coisa vai cruzar. Se não está batendo, pode ser um erro de interpretação. Tá bom? Então isso também é uma coisa importante para você entender. Outra coisa é a influência que a Bíblia tem. A Bíblia tem uma influência muito grande. Tá? Isso é uma forma de provar que ela é ainda algo sério. Você vai no mundo inteiro e você vê o respeito que se há pela Bíblia. Por quê? Porque ela é um livro diferenciado. Outras religiões possuem seus livros diferenciados, mas pouco se sabe de um livro tão completo e aonde as pessoas leem esse livro, elas são tocadas por palavras sérias no seu coração. Então isso pode parecer até um apelo religioso, mas na verdade é porque são palavras que transcendem mesmo o entendimento do nosso coração, mas acalma a nossa alma, refrigera a nossa alma, tá bom? Então é importante esse aspecto também de influência que a Bíblia possui, tá ok? Outra coisa importante são os argumentos analógicos, né, de analogia que a Bíblia possui. Os animais inferiores expressam suas vozes e seus diferentes sentimentos, né? Cada um vai expressando o seu jeito. Deus se expressou através da palavra de Deus, numa revelação direta para com o homem como escrita. Então aí você tem ali o homem sendo criado de maneira natural, a imagem e semelhança de Deus, e Deus então se revela, se mostra e vai revelando, vai mostrando essa vontade de Deus. Com isso, você percebe essa analogia. Nós somos racionais e diante de Deus, então, Ele revela algo racional para a gente caminhar nesse processo. A Bíblia, por mais que muitas pessoas não concordem isso, até no meio evangélico há muita discussão, a questão de ser espiritual, não ser espiritual, fazer uma faculdade é espiritual ou não é, não precisa fazer faculdade, não precisa estudar a Bíblia, não precisa ir para um seminário, não precisa fazer um curso de teologia. Muita gente discute essa questão do espiritual ou não espiritual. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A Bíblia fala que a gente tem que crescer no conhecimento e na graça de Deus. Então conhecimento é importante. Conhecimento te leva a entendimentos mais profundos. E a Bíblia está aí para isso. Para desafiar o nosso intelectual. Tá? Para desafiar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de ser até. Tá bom? Mais até a maneira de ser, às vezes, até do que pensar, né? Porque ela me leva a uma ação. Tá joia? Então, esse argumento analógico, ela me leva à questão de uma analogia. Deus vai trabalhando uma razão para que eu entenda com razão e com isso a minha mente vai sendo transformada pela mente de Cristo, pelo palavreado dessa Bíblia e eu vou crescendo cada vez mais. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Ela me leva a argumentos profundos, ela me leva a entendimentos profundos. Outra questão interessante aqui é o argumento da experiência. O homem é incapaz, por sua própria força, de descobrir. Ele precisa ser salvo. Ele pode ser salvo. Como pode ser salvo? Se há salvação, essas respostas todas vêm através do conhecimento e de uma experiência que a Bíblia vai me levando a um entendimento que só ela tem. Tá? Porque a grande pergunta filosófica vem da existência. Pode-se o homem se salvar? A vida após a morte? Tudo isso a Bíblia responde. Do seu jeito e da sua maneira, a gente vai compreendendo cada vez mais. O argumento da profecia cumprida.
Quantas coisas se cumpriram no decorrer do estudo da palavra de Deus? Quantas coisas foram entendidas no decorrer da palavra de Deus? Você vai lendo lá em Gênesis que ele viria para pisar com o seu calcanhar a cabeça da serpente. E lá nos evangelhos você vê na finalização da morte de Cristo ele vencendo na ressurreição, fazendo com que agora ele fosse superior. Porque no finalzinho de Mateus ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Quer dizer, ele pisou a cabeça da serpente. Ele agora está por cima. Então, se cumpriu. Isso você encontra na Bíblia constantemente. Isso mostra o quê? Isso mostra que existe uma fidelidade, uma honestidade, como eu já disse, e mostra também que aquilo que Deus fala se cumpre. Aquilo que está escrito aqui se cumpriu ali. Então isso mostra que nós estamos tratando de um livro muito sério. Tá? E a própria Bíblia ela expressa a sua infalibilidade, reivindicando para si mesmo uma palavra muito legal: autoridade. A Bíblia ela tem a autoridade que ela fala que tem. Tá? Na sua apostila, você verá lá nessa parte vários versículos bíblicos. Analise lá um por um, anote lá na sua Bíblia com calma. Você vai ver o quanto a Bíblia fala de si mesmo, o quanto a palavra de Deus tem valor. Quem segue essa palavra, quem acompanha essa palavra, percebe. Então, você vai vendo. Isso aí, você quando começar a fazer as análises históricas, você perceberá com mais tranquilidade. Ela reivindica para si uma autoridade que ela demonstra ter. Por isso o autor aos Hebreus, ele chega a falar, né, que ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra, ela vai lá dentro. E quando a gente lê a palavra, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe essa verdade. Ok? Então isso faz parte desse processo. Como a Bíblia ela vai expressar isso aí para nós? Né? Essa questão da sua autoridade na revelação. Como é que ela expressa isso aí ao meu coração? Você percebe isso através da própria Bíblia quando ela diz palavra de Deus. Os profetas sempre quando iam anunciar algo, eles falavam palavra de Deus. Palavra de Deus. Ó, Senhor dos Exércitos está dizendo, eis que diz o Senhor. Então isso demonstra uma autoridade advinda de alguém, da palavra de Deus. Os céus e a terra foram criados como? Palavra de Deus. Haja luz. Haja e ouve. Então isso tudo é um processo que faz parte da reivindicação da própria palavra. A palavra, ela tem a sua força. Tá? Nessa natureza da revelação, Deus se revelou de vários modos. Tá? Vamos aqui, alguns aqui. Através da natureza. Tá? Depois você vai poder pegar sua apostila com calma e você vai ler isso aí, os versículos, vai marcar, tá? Para você já ir memorizando também. Através da providência. A providência é a execução do programa de Deus, tá? Na dispensação de todos os detalhes. Ele sempre colocou algumas questões, igual vai construir o tabernáculo, ele explicou tudo. Ó, vai pegar madeira para isso, eu quero a madeira tal, vai pegar o couro para isso, ó, eu quero uma bacia assim, eu quero... Então, tudo Deus foi mostrando as coisas ali, como deve ser feito, para que o programa dele, tá? Para que aquilo que ele quer apresentar fosse colocado de maneira bem clara. Os milagres, tá? Através de milagres, através de preservação, como ele sustentou o seu povo. A história do dilúvio, muita gente fica assim, matou muita gente, tá? Mas esquece do lado do pacto dele. Ele preservou o seu povo, tá? Ele tinha um pacto com Abraão. Ele foi preservando todo esse processo, tá? Comunicação direta. Através da comunicação direta a gente percebe que é da natureza da revelação de Deus ser claro em muitos pontos. E ele é bem claro nisso aí. Através da encarnação, aí nós temos aí Cristo se apresentando, né? O Verbo virou gente e habitou entre nós, tá? E vimos a glória do Pai no unigênito. Isso é muito rico, é muito profundo, é a encarnação. E através também das Escrituras Sagradas. É aí que entra a Bíblia. Na Bíblia você vai ter a revelação da natureza, da providência, da preservação, dos milagres, da comunicação direta, da encarnação e da própria Escritura. Ela vai se revelar
ela vai se mostrar. E Deus, através dela, se mostrará também a conhecer. Vai se deixar a conhecer. Tá ok? Então isso é muito importante que você entenda nessa introdução, nesse início e nesse bate-papo. Tá ok? No próximo vídeo a gente vai continuar. Um abraço.